Nós estamos de volta com o Band Entrevista aqui pela TV Band Vale. Hoje recebendo a Master Coach Giovana Mota, que está falando sobre a gestão do tempo nos dias atuais, também sobre inteligência emocional. Giovana, a gente vê hoje um aumento, isso tem dados, tem números, não vou trazer aqui os números exatos, mas das mortes na adolescência, do suicídio. E a gente vê cada vez mais cedo os jovens, e aí eu vou colocar as crianças, com equipamentos eletrônicos nas mãos, celulares, tablets, e para muita gente é babá eletrônica. A criança com 2 anos, você dá um tablet para ela, ela já aprendeu a passar a mão na tela e mudar, apertar, começa a tocar o desenhinho ou a musiquinha. Até onde essa aceleração que as pessoas têm hoje com a tecnologia diminui essa questão de afeto e pode trazer consequências. Já se tem parâmetros disso? O coaching já se prepara para lidar com o que vai ser dessa geração daqui 10 ou 20 anos? O coaching, ele é adaptado, né? É adaptável. O mundo está mudando e a gente precisa andar conforme o mundo. Existe uma fala da semana passada que eu ouvi de uma pessoa bem interessante, que ele falou o seguinte: não tem certo nem errado. Só começa a ter certo e errado a partir do momento que a gente julga, né? Então, ele ainda falou assim, se não fosse bom a internet não existiria. Para alguma coisa, né? E a gente sabe que é para muita coisa, os meios digitais, os aplicativos, os smartphones, os tablets, eles estão ajudando bastante. O que a gente não pode esquecer é de outras coisas que também são importantes. Né? Então, assim, a gente não deve julgar um pai e uma mãe que, de repente, por um momento, ele precisa distanciar ou então, né, colocar a criança para dar um pouco de atenção, ou enfim. Mas o que a gente precisa também é dar atenção para aquilo que é válido para essa criança, né? A criança, principalmente nessa primeira infância, que a gente fala do 0 aos 7 anos, ela está aprendendo a viver, a conhecer o mundo, o que é belo, o que é bom, né? E cabe aos pais ensinarem isso, né? Apresentarem esse mundo belo, esse mundo bom. E quando a gente não está só conectado, acaba que a gente esfria um pouco. Né? O vento, as cores, né? a diferença do tato para as crianças. Então, quando a gente acaba facilitando, né? Ou então distanciando as crianças por meio de um aplicativo ou de uma ferramenta digital, a gente está também deixando a criança de viver a vida, né? De viver aquilo que é realmente real, e ela passa a ter uma vida mais virtual, né? Agora, a gente precisa entender que a geração mudou, né? Hoje, talvez, dos grandes motivos de dores dos adolescentes é saber escolher. Hoje, eles têm muitas opções, mas muitas opções. Isso cria uma dificuldade. Isso cria uma dificuldade. Então, por exemplo, o que você vai fazer, filho, final de semana? Não sei. Mas você vai querer o quê? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo? Cinema, parque, pipoca? O que você quer fazer? Não sei. E aí, se você não cuidar, essa criança vai passar o final de semana inteiro no quarto jogando videogame, ou jogando num aplicativo, ou jogando com uma pessoa do Japão, né? E isso que a gente precisa administrar, né? Assim, a gente precisa, como pai e como mãe, sempre ser muito ativo. A gente fala muito dentro do coach integral sistêmico da questão da autorresponsabilidade. Os nossos filhos, até 14, ou melhor, né, 16, legalmente até 18 anos, eles são de responsabilidade de pai e mãe. Então, cabe a nós, pai e mãe, olhar para os filhos e falar assim, filhão, passou aqui, né? Exerceu a paternidade, exatamente, a maternidade. Exatamente, olha, passou aqui, então vamos entender, agora chega e vamos correr. E falar não um pouco. E falar não. Porque hoje em dia também é uma dificuldade muito grande de não, e há quem diga que são alguns nãos que levam as crianças ao suicídio, os adolescentes ao suicídio, porque eles não estão acostumados com o não. Uma das coisas que a gente fala assim, existem várias formas de você dizer a mesma coisa. E quando a gente tem inteligência emocional, ou melhor, quando a gente desenvolve, todo mundo tem inteligência emocional, ok? A gente só precisa desenvolver as habilidades para que isso se torne muito mais saudável e muito mais fácil na nossa vida. E aí, o que acontece com relação a isso? Quando eu aprendo a me conhecer mais e a conhecer meu filho, e a conhecer meu marido, conhecer o que é importante para minha família, eu começo a falar sim para o meu filho e para o meu marido, vamos lá, é isso, vamos estudar, tô aqui junto, vamos lá. E também falar não com amor, com o mesmo amor, sem causar dano,
né? O que a gente vê, assim, o trauma, ele tá muito mais na cabeça de quem tá se expondo, tá falando, tá se colocando, do que na cabeça da criança. Então, assim, o que é um não com amor? Filho, agora não dá. Isso não é para você. Isso não dá para ser feito. E aí a gente tem as idades que eles já começam a entender. Ajudar a preparar, inclusive, para o mundo. Né? Exatamente. O mundo tem olha, vários nãos também. Funciona assim, funciona assim, funciona assim. Né? Então, assim, isso é uma das coisas que a gente precisa começar a aprender a falar não para os filhos. Porque não vai doer. Ele tem que aprender. Porque o mundo vai falar não. O mundo vai falar não. Infelizmente, a gente não tem controle do mundo, né? O Tony Robbins, eu gostei muito de uma passagem do livro dele, que ele falou o seguinte: quando os filhos dele começaram a falar que não queriam certas coisas, que não tinham certas coisas, ou que não estava valendo, né? Não estava dando valor ao que ele estava dando, e ele tinha uma preocupação muito séria com relação a drogas, que hoje né, o nosso dia a dia, né, quem tem um filho adolescente, tá ali, né, tentando entender para onde eles vão, porque tá muito fácil as coisas, né? E aí ele falou, eu preciso fazer criar nessas crianças, os meus filhos, alguma coisa que cause neles consciência. E aí ele falou, conversou com uma pessoa que ele conhecia dentro de uma área nos Estados Unidos e levou as crianças, os filhos dele pequeno, para ter um momento de realidade, para entender realmente o que é importante, o que é seguro, o que não é seguro, porque às vezes eles acham que a tela do computador não é real, é um filme que está passando ali, né? Mas existe muita coisa que as crianças estão correndo risco e a gente precisa, como pai e mãe, colocar isso. Olha, agora deu. 15 minutos deu, 1 hora deu, e tem até outras, né, ferramentas muito especiais hoje na área de psicoterapia, de psicologia, de pedagogia, que fala dos tempos que cada idade, né, seria legal para passar acessando o meio digital, um smartphone, isso aqui. Agora, para a gente fechar, sempre é hora de virar a chavinha? Ah, sim, principalmente se você está querendo mais da vida, o melhor da vida. Não importa se tem 20, 30, 40, 50, 60, não etc importa. E tal, idade não importa, sempre é possível? É possível ser feliz? Muito. Principalmente se você começa a entender o que é valor para você. Viver dentro do que é valor para você. Queria agradecer muito a presença da Giovana Mota, que é Master Coach, com toda a experiência, trouxe para a gente aqui algumas vivências e informações para você de casa, saber que sempre é possível se lidar com inteligência emocional e saber viver nesse tempo louco que a gente vive de tanta informação. Muito obrigado, Giovana, até uma próxima oportunidade. Obrigada, gente. Elcio Costa, a gente volta na semana que vem. Semana que vem, estamos de volta. Segue o baile. Muito obrigado pela sua audiência. O Band Entrevista volta na próxima semana, sempre com um assunto que mexe com o seu dia a dia. Uma ótima semana. Até lá.